Hoje é o dia de low carb. A primeira estratégia alimentar que eu coloquei aqui foi jejum intermitente, agora a segunda vai ser sobre low carb. Antes de tudo, low carb não quer dizer zero carboidrato, e sim baixo consumo de carboidrato, porque eu vejo muitas pessoas achando que low carb é não comer nada de carboidrato, e não tem nada a ver com isso. Assim como o jejum, se você não viu o vídeo de jejum, clica nesse link aqui que você vai ser diretamente direcionado para o vídeo. A low carb ganhou o dia a dia de muitas pessoas porque ela tem aí uma promessa e uma eficácia um pouco mais efetiva com relação ao emagrecimento, mas ela também trata, e isso é bem comprovado na literatura, que ela atua muito beneficamente no tratamento de algumas doenças, como diabetes, hipertensão, gordura no fígado, obesidade, tá? Então ela pode sim ser uma estratégia muito legal para o emagrecimento, mas ela é realmente comprovada para tratar doença. Eu particularmente adoro low carb. Eu acho que é uma das estratégias que mais realmente é eficaz, sabe? De adesão, de tratar doenças, de trazer qualidade de vida, de melhorar a longevidade. Contudo, realmente é uma estratégia que precisa ser feita de acompanhamento, como eu já falei também do jejum intermitente, não dá para fazer sozinho, tem que procurar orientação de um nutricionista. Mas eu particularmente adoro essa estratégia e eu vou falar bastante dela a partir de agora, tá? Que o objetivo desse vídeo mesmo é fazer com que você aprenda sobre a low carb, o que de fato é uma low carb, o porquê ela pode ser uma boa estratégia para emagrecimento, o porquê também ela é eficaz no tratamento de algumas doenças. E você entender o que realmente entra numa low carb, o que não entra numa low carb. É nesse vídeo que você vai aprender, então fica comigo. Eu sou a Carol, a sua Nutri. Aquele reforço básico que toda vez que eu falo de dieta eu trago. Precisa sempre de um acompanhamento nutricional, tá bom? Não faça nenhuma mudança na sua dieta que tenha bastante detalhe sozinho, porque isso pode acarretar alguns problemas e não te trazer nenhum benefício. Então vamos falar da low carb. A low carb, então, ela tem a premissa, ela tem o objetivo de fazer com que reduza o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, que são pobres em nutrientes e fibras, que têm um alto teor de aditivos químicos, os ultraprocessados, os açúcares, seja açúcar bom, açúcar ruim, na low carb não é bem colocado, bebida alcoólica, alimentos industrializados, eles acabam tendo uma quantidade muito grande de carboidrato ruim, pobre em nutriente, baixíssimo em fibra. Em contrapartida, você reduz o consumo desses alimentos ultraprocessados ricos em carboidrato e coloca no lugar, na verdade, dá espaço, né, para que os vegetais eles entrem com força, para que as proteínas de qualidade também e as gorduras boas comecem a fazer parte da tua dieta. Um detalhe importante aqui é que quando a gente pensa em reduzir carboidrato, e por que eu também acho que é uma estratégia muito importante de ser aplicada? Porque hoje em dia as pessoas vivem na carbolândia. Uhum. Gente, mas assim, eu atendo todo dia, eu atendo há muito tempo. E assim, praticamente todo mundo exagera na porção de carboidrato. O carboidrato ele não é vilão e nunca foi e nunca vai ser. A questão é o tipo de carboidrato que é consumido, a quantidade que é colocado no dia a dia e sem nenhum tipo de equilíbrio, sabe? São carboidratos. A maioria dos carboidratos consumidos pelas pessoas é os ultraprocessados. Então, os biscoitos, torradas, biscoito doce, bolacha recheada, bolacha de água e sal, bolo pronto, barrinha de cereal, doces industrializados, ultraprocessados, suco, suco de caixinha, refrigerante. São esses carboidratos que estão presentes diariamente na vida das pessoas. E com certeza algum deles está na sua também, tá? Então, são esses carboidratos que precisa realmente ser retirados da low carb. Na verdade, de qualquer estratégia quando a gente pensa em melhorar a qualidade de vida, emagrecimento e longevidade, tá? Não tô falando aqui só de low carb, mas toda dieta, toda mudança, reeducação alimentar precisa que esses alimentos comecem a entrar de forma mais esporádica, de forma mais
assim, sobre uma exceção, tá? Então, voltando com relação ao consumo de carboidratos, a base alimentar das pessoas é nesses alimentos. E tá errado. Porque ninguém consegue comer muito carboidrato dos carboidratos bons. Então, eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, Nutri, eu tenho compulsão por batata doce. Ai, eu tenho compulsão por arroz integral. Não, Nutri, eu não consigo parar de comer aveia. Nunca ouvi. O que eu escuto? Eu não tenho controle com pão. Poxa, aquela torradinha ali com uma margarina, eu adoro. Quer dizer, você não tem um consumo alto dos carboidratos bons, porque deles ninguém quer comer muito. Você tem o consumo alto dos carboidratos ruins, que são altamente palatáveis. Eles foram feitos para que você coma muito, tá? A combinação dos carboidratos industrializados tem muita gordura vegetal, tem bastante açúcar industrializado, ultraprocessado, então na forma de xarope de milho, por exemplo. E a combinação de carboidrato refinado, açúcar e gordura, gente, é o sabor mais gostoso que existe. E aí você não come pouco, entendeu? E aí a questão do comer a cada 3 horas, que eu falo no jejum intermitente, por exemplo, a indústria veio caindo em cima. Porque, se a pessoa precisa comer a cada 3 horas, deixa eu oferecer snackzinhos para ela comer entre as refeições. E todos os snacks, todos os salgadinhos, barrinhas e afins, que são práticos para se colocar no dia a dia entre as refeições, é a base do quê? Carboidrato. Entendeu? Então, a ideia aqui é te ensinar e te fazer entender que carboidrato não é vilão. E que no contexto que eu percebo que a sociedade, que a maioria das pessoas vive hoje, é na carbolândia. Então a gente precisa fazer com que isso melhore, com que isso fique mais equilibrado. Uma coisa importante falar, que eu falei dos alimentos palatáveis, que os industrializados eles têm essa predominância de te fazer comer mais. Tem substâncias, por exemplo, na farinha de trigo que aumentam o nosso centro de recompensas. Então é muito sério e realmente acontece em algumas pessoas o fato de comer pão e não querer parar mais, ou dificuldade de tirar o pão da dieta. Por quê? Porque realmente a farinha, ela vai ter uma substância opioide aí que vai ter diretamente relação, né? Vai estimular nosso centro de recompensa, aumentar a sensação de bem-estar e você vai ter um vício sobre aquele alimento. Essa substância opioide chama exorfina. Então, ela está presente na farinha de trigo, porque é através do glúten, né? Então, ela está presente no glúten e a farinha de trigo vai ter, então, esse componente opioide. A caseína também tem, então, o leite, derivados, sabe aquela coisa do, ai, adoro beber um leite antes de dormir? Então, é por conta da caseína que tem esse opioide chamado exorfina, que vai aumentar no centro de recompensa. Então, meu povo, é isso, tá? Carboidrato não é vilão, você pode comer, deve comer, só tem que saber controlar a porção, saber como colocar isso no seu dia a dia. E aí, a partir de agora, eu vou falar bastante sobre ele. No começo do vídeo eu falei o quanto o consumo alto de carboidrato está associado com algumas doenças. Então, automaticamente, quando a gente entra com uma low carb, a gente consegue tratar doenças como esteatose, que é a gordura no fígado, diabetes, hipertensão, obesidade, ácido úrico, ferritina alta. Tem várias doenças que acabam aparecendo a partir do momento que você tem uma alimentação muito pobre em nutrientes e muito rica em carboidratos ruins. A partir do momento que a gente retira esses alimentos, as doenças começam a regredir e até mesmo sumir do nosso corpo. Porque, por exemplo, a gordura no fígado, ela é reversível. Dependendo do grau, você vai ter mais dificuldade de tirar ela, mas que a gente consegue eliminar, a gente consegue, tá bom? Então, de fato, ter uma dieta low carb pode ser que você nem esteja acima do peso, mas que você esteja com gordura no fígado, ela vai ser extremamente benéfica para você. Ai, mas aí eu não vou emagrecer muito? Não vai, entendeu? Se você procurar acompanhamento, mesmo você uma pessoa magra, estando com uma gordura no fígado, porque acontece, não se iluda, muitas pessoas magras, eutróficas, estão com desnutrição. Eu pego o paciente também acima do peso, obesidade, também desnutridos, tá bom? Então, assim, a questão de qualidade de saúde, estado de saúde, não tem relação com o peso diretamente, porque eu pego pacientes obesos acima do peso, desnutridos, eu pego pacientes
dentro de um peso também desnutrido, tá? Mas voltando para a questão da low carb, de fato, você vai ter a melhora e 100% da cura daquela doença a partir do momento que você aplica essa estratégia alimentar. Então, todas essas doenças que eu falei, e eu acabei esquecendo de falar também da dislipidemia, colesterol, aumento de colesterol, LDL, triglicérides, também são extremamente sensíveis e tem um componente importantíssimo que é o alto consumo de carboidrato. As pessoas acham que é gordura. Ah, eu tenho colesterol alto, eu vou acabar tirando minhas gorduras. Não, é o carboidrato que está aumentando o teu colesterol e todos os perfis de gordura no sangue, tá bom? E aí, essas doenças têm dois denominadores em comum, que é o aumento da inflamação junto com o aumento da insulina. E a partir do momento que eu trago uma dieta, um padrão alimentar mais baixo em carboidrato, os carboidratos que entram são de qualidade, eu trago um alto consumo de vegetais que são extremamente ricos em fitoquímicos, em antioxidantes, em micronutrientes, vitaminas e minerais, boas fontes proteicas e gorduras boas, eu começo a restabelecer o peso desse paciente, esse paciente volta para um cenário mais favorável de emagrecimento, de um percentual de gordura mais baixo, e claro, né, num quadro de saúde mais favorável, numa longevidade e muito mais saudável. Aumentar o processo inflamatório e aumentar a insulina é um prato cheio, é um cenário extremamente favorável para o ganho de peso. E a partir daí pode vir uma obesidade, que a partir daí pode começar a acarretar as doenças, que são as comorbidades associadas ao aumento do peso, tá? Então, a gente precisa controlar mais do que nunca o processo inflamatório, porque é daí que começa tudo, ok? Tem inflamação que ela é benéfica, que a gente espera essa inflamação para gerar adaptação, mas também quando essa inflamação passa do limite saudável, aí a gente começa a ter um cenário extremamente ruim para o nosso quadro de saúde. E por que então a low carb ela é vista com bons olhos? Para o processo de emagrecimento e para tratar algumas doenças. Eu listei aqui alguns benefícios mesmo da low carb, tá? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é, obviamente, que para mim é o mais legal, que é, por incrível que pareça, que as pessoas duvidam quando eu falo isso, mas é o controle da fome. Porque carboidrato, de fato, não dá saciedade. Você tem vontade de comer carboidrato e entra no looping, mas ele não gera uma saciedade prolongada. Então, a low carb, ela vai te ajudar a ter mais saciedade, né? Porque você vai ter menos fome. Consequentemente, se você ter menos fome, isso vai te ser favorável para o teu emagrecimento. E por quê? Porque se eu tiro os carboidratos ruins, eu dou lugar para os vegetais. E os vegetais é ricos em fibras e de micronutrientes responsáveis por melhorar a minha ansiedade, que pode desenvolver um comer ali mais emocional. Então, um alto teor de fibras vai me prolongar a saciedade e vai fazer com que os micronutrientes me ajudem a produzir mais serotonina, mais dopamina, mais outras substâncias que vão me deixar mais relaxada e controlar o meu comer emocional. Além de que, como eu já falei também no começo do vídeo, eu tenho um aporte maior de proteína, um aporte maior de gordura, que são dois macronutrientes, gordura e proteína, que mais geram saciedade. E como eu já falei também, carboidrato não mata a fome, ele só é gostoso de comer. A low carb também vai melhorar os nossos níveis de açúcar no sangue e de gordura. Então, por isso que ela trata diabetes e dislipidemia, por exemplo, que é colesterol, alteração de triglicérides. Por quê? Porque eu também acrescento mais fibras na dieta, as boas proteínas também vão atuar no controle glicêmico, vão me gerar mais saciedade. Então, a resistência à insulina e a gorduras, né, colesterol, triglicérides, também melhoram muito com a low carb. Também melhora muito constipação, intestino preso. Também pelo mesmo motivo, eu estou colocando, tirando alimentos refinados e trazendo alimentos mais integrais, alimentos com mais fibra. Isso melhora o trânsito intestinal, vai melhorar o bolo fecal, melhorar o meu peristaltismo. Então eu consigo ter uma frequência melhor ao evacuar. Também melhora a desbiose intestinal, que é uma alteração de bactérias muito presente no intestino. E se eu trago vegetais, eu estou melhorando esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins, melhorando minha imunidade também.
E a low carb também, ela vai ter uma ação muito legal na retenção hídrica. É muito comum no começo da low carb o paciente perder bastante peso. Por quê? Se eu reduzo o carboidrato, eu estou mexendo nos meus níveis de insulina. E a insulina é o hormônio que adora o sódio, adora reter sódio. Se eu estou numa estratégia com baixo carboidrato, automaticamente a minha insulina cai. E isso diminui minha retenção de sódio, logo reflete na minha retenção. Então, no começo da low carb, perde-se bastante água, perde-se toda essa retenção hídrica que você acaba acumulando por uma má alimentação, tá bom? Então, a low carb também vai ajudar muito na pressão arterial, porque vai me ajudar a absorver menos sódio, e me ajuda também nas pessoas que têm maior predisposição à retenção hídrica. Justamente porque eu tô mexendo com o hormônio que retém sódio, eu vou deixá-lo mais quietinho, sossegado, mais baixo, e isso favorece demais essa questão do inchaço, que a mulherada adora. E ainda sobre a retenção, né? Eu coloco bastante a importância da água nesse contexto. Porque a água vai me ajudar a eliminar a toxina, que também me ajudam a reter mais água, a reter mais líquido. Como eu tenho também um aporte maior de vegetais, magnésio e potássio, que são dois minerais também muito bons para me ajudar na eliminação de líquido, então eu acabo criando um cenário favorável para a eliminação de líquido e melhorar a retenção. E obviamente, se você me acompanha, já viu outros vídeos que eu falo sobre emagrecimento, que é o déficit calórico. Então a low carb, ela só vai gerar emagrecimento se você adotar na estratégia low carb o déficit calórico. O quanto é low carb, o quanto será a dieta low carb, depende da tua necessidade, depende da tua demanda energética. Então, a variação de carboidrato, ela vai variar demais, que fica à mercê realmente de quantas calorias você vai precisar ingerir durante o dia. Então, você pode, né, é um cálculo feito através do seu gasto energético basal, através do seu nível de atividade física, para a gente saber qual vai ser o nível da low carb. A gente pode, aí tem dietas que chegam até 100, 150 gramas de carboidrato dentro, claro, daquela demanda energética da pessoa. Por isso que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas de fato você precisa entender que tem aí uma margem importante para ser trabalhada, e para você descobrir a sua necessidade, é importante que você procure um profissional nutricionista para que ele calcule, e juntos, né, de acordo com a rotina, com o nível de treinamento, com o quanto você precisa perder peso, se você precisa tratar algum tipo de doença ou não, para chegar nessa demanda energética à base de carboidrato, o quanto entra de carboidrato, para a gente ver quanto entra de proteína, quanto entra de gordura, para a gente fechar aí a necessidade de macronutrientes. E o que não combina com a low carb? Eu já falei, né? Então, na estratégia low carb, não combina alimentos refinados, alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcar, até mesmo saudáveis. Mel, mascavo, demerara, não, você não tem que adoçar nada, tá bom? Então, bebidas alcoólicas, bebidas à base de suco, mesmo suco de fruta, não combina. Não dá para inserir, para colocar dia a dia esses alimentos. Em algumas estratégias, em alguns momentos, dá para colocar arroz, batata doce, leguminosa, aveia, porque são carboidratos saudáveis, tá bom? São carboidratos saudáveis, entendeu? Não precisa ter medo deles, mas se eles vão estar presentes ou não na estratégia, vai depender, tá bom? O mais importante é que você tire os ruins e os bons você coloque de forma estratégica. O que você tem que priorizar no low carb? Então, também eu fiz a listinha aqui e eu vou fazer uma colinha, tá? Obviamente, vegetais, tá bom? Então, folhas, todos os folhosos, precisa tá ali no seu dia a dia, almoço e jantar pelo menos, tá bom? Tudo que é folha, tá? Legumes, e aqui eu vou abrir um parêntese para os tubérculos, né? Então, batata doce, mandioquinha, inhame, mandioca. Dependendo da estratégia, como eu já falei, pode ser que no momento não entre, tá bom? Então, são os legumes mais baixos em carboidratos. Então, tudo que sobrou, tá?
abobrinha, chuchu, abóbora, cenoura, beterraba, eles podem entrar na low carb. Eu particularmente não tiro, tá? Por mais que cenoura, abóbora e beterraba tenham mais carboidrato, eu não vejo sentido tirar, tá bom? Então eu, Carol, Nutri, coloco na dieta e deixo ali dentro da porção certinha de vegetais, sem problema nenhum. Vagem, couve-flor, jiló, quiabo, todos esses são maravilhosos e você tem que comer, tá? Tem sim. Aceita que dói menos, tá? Então, vegetais, obviamente as proteínas magras, então ovos, peixe, carne vermelha, frango, carne de porco, corte magro, tá? Frutos do mar, você que é vegano, vegetariano, tofu, são ótimas fontes de proteína magra. Alguns laticínios naturais, então queijos, iogurtes eu gosto, dependendo não tiro, só se o paciente tem intolerância à lactose ou às proteínas do leite. Mas queijos e iogurtes eu gosto de manter na low carb, claro, dentro da porção certinha, encaixadinha, de forma estratégica, faz super bem, tá bom? Os laticínios de qualidade, tá bom? Algumas frutas, sim, precisa ter controle, precisa comer com parcimônia. Fruta não é vegetal, gente, fruta é doce. Fruta é sobremesa da natureza, então ela é docinha, então não dá pra sair comendo fruta ao longo do dia assim, então come uma fruta, só quer come uma fruta, não. Fruta tem que estar presente sim, porque mesmo ela tendo frutose, elas são bastante ricas em nutrientes, mas você não pode ter a ideia do vegetal. Alface você pode comer assim, pode comer, mas fruta não. Então, cuidado. Mas ela tá presente na low carb sim. Existem frutas com mais teor de frutose, umas com menos frutose. Então, isso vai estar encaixadinho estratégico aí na dieta. Gorduras boas, então azeite, abacate, coco, oleaginosa, sementes. É claro que esses alimentos, gordura, né, é calórica, então tem que ter cuidado, tem que ter porção certinha, mas de fato, quando eu reduzo os carboidratos, eu tenho uma tendência a colocar um pouquinho mais de gordura, e eu gosto mais dessas gorduras que vão me agregar muito mais nutriente, tá bom? Você deve estar pensando aí, eu já ouvi falar na low carb de ovo com bacon. Segura a emoção, tá bom? Não acho saudável, não recomendo, dificilmente eu tenho essa conduta. Gosto das gorduras realmente boas, gorduras poliinsaturadas, que vão com ricas em ômega 3, que realmente vão ser extremamente benéficas para o contexto de saúde e para o emagrecimento, tá bom? E eu acho importante falar um pouquinho da minha prática. Então, assim, na minha prática, eu consigo flexibilizar com cada paciente. Eu falei anteriormente o que comporta na low carb, mas eu, no tete a tete ali, na hora de montar o plano alimentar com o paciente, a gente negocia. Então, eu sempre faço uma pergunta assim, desses carboidratos que você tem hábito de comer, qual que você não abre mão? Ou qual que você gostaria de manter? Que seria mais fácil de você aderir à dieta se ele estivesse presente? Ah, é o pão? Então tudo bem, vamos manter o pão. Vamos mudar a qualidade dele? Vamos trazer um pão 100% integral, de fermentação natural? E aí vamos negociando, porque a consulta é sempre uma negociação, né? Eu mostro o que é legal, o que é importante, o que seria, né, interessante. E aí o paciente traz para mim a demanda dele. De fato, eu gosto de flexibilizar, então em algumas dietas eu deixo pão, coloco arroz, batata, enfim, aquele carboidrato que faz sentido para ele. Porque é isso, eu quero fazer com que a dieta seja aplicável dentro da conduta low carb, que eu acho que é interessante para ele naquele momento, mas que ela também seja boa de ser feita no dia a dia. Em alguns momentos eu falo, poxa vida, aqui não vai poder, aqui a gente vai precisar ser um pouquinho mais estrito, mas sempre que é possível eu gosto de criar essa flexibilidade do paciente, aí eu acabo colocando sim, um pão, um chocolate mais amargo, frutas mais ricas em carboidrato, algum tubérculo, sempre, né, reforçando o que faz sentido para cada paciente. Tem uns que não gostam de pão, tem uns que não ligam para arroz, e aí a gente vai, cada um com a sua dieta, chegando no resultado do emagrecimento e também no tratamento das doenças. Agora, é o assunto de treino. Como ficam os treinos lá low carb? E aí é realmente o ponto que pega. E eu sempre faço uma pergunta para os pacientes assim: agora, nesse momento, o que você quer priorizar? Você quer perder peso? Você quer emagrecer? Ou você quer performar mais no treino? Porque os dois, talvez eu não vou conseguir.
E aí é isso, porque eu não posso negligenciar, e é muito bem documentado, e é muito bem esclarecido na literatura. Então eu tenho a teoria, eu tenho a prática ali me dizendo que carboidrato é performance. Sim, carboidrato dá energia. Então, para quem treina forte, para quem tem treino de endurance, ciclismo, triatleta, corrida, maratona, natação, não pode ficar sem carboidrato. Então, paciente que quer tentar uma conduta low carb, porque quer dar uma enxugadinha na gordura, no emagrecimento e quer tentar essa estratégia, ele precisa entender que o treino dele vai ficar comprometido. Não dá para falar que esse comprometimento vai durar por muito tempo, porque a gente tem, nosso corpo ele é muito sábio, então ele vai criando uma flexibilidade metabólica. É importante que você realmente ensine o teu corpo a trabalhar em alta quantidade de carboidrato, como também em baixa quantidade de carboidrato, usando gordura como fonte de energia. Então, criar essa flexibilidade é importante porque, dependendo da situação, seu corpo vai andar da forma que, enfim, com que ele tiver ali para trabalhar. Mas realmente ter a paciência, ter a consciência de que, uma vez que eu tô com a conduta low carb, meus treinos podem realmente ficar abaixo da minha performance e tá tudo bem. Existem pacientes que realmente precisam de um tempinho para adaptar e depois voltam a treinar, a performar como antes. Uns não voltam a performar, então realmente a gente tem data para acabar com essa dieta, porque ele precisa voltar a atingir tempo, a melhorar força por conta de prova, de competição, e aí depende do contexto que essa atividade física está colocada na vida dele, tá? Mas realmente pode haver aquele tempinho de fraqueza, moleza, enfim. O que a gente pode também criar algumas estratégias, então dentro da demanda de carboidrato que esse paciente tem, eu posso concentrar mais no pré-treino e pós-treino dele, e aí ele sofre um pouquinho menos com relação à performance, mas de uma maneira geral é comum e é esperado, e aí vai depender também de cada pessoa, né? Tem pessoas que realmente ficam super bem e treinam maravilhosamente bem em jejum e baixo carboidrato, tem pessoas que não. A gente tem que respeitar essa individualidade e adequar de acordo com cada pessoa. Fiz low carb e não emagreci. Isso acontece, gente. E sabe por quê? Primeiro que você sai comendo gordura sem critério nenhum, né? É ovo com bacon, manteiga, é creme de leite, é não sei o que, lá, né? Aí dá ruim, entendeu? Dá ruim. Então, assim, a maioria das vezes que eu tenho esse discurso, né, de que, ai, não fiz low carb e não emagreci, eu tenho certeza que foi porque a gordura foi lá no talo, tá bom? Então, é para colocar mais gordura, mas precisa ter cuidado. Ó, para você ter uma ideia, cada grama de carboidrato tem 4 calorias. De gordura tem 9. Tem o dobro, mais que o dobro. Então tem que ter cuidado em quanto de gordura você vai acrescentar, porque senão a low carb realmente você tá baixa em carboidrato, mas tá consumindo mais caloria do que antes. E lembra que para emagrecer tem que ter déficit calórico? E aí você acaba achando que a estratégia não deu certo, mas é porque você fez errado. Então, você precisa procurar uma orientação certinha, procurar profissionais legais que vão realmente sentar com você, te explicar de fato como vai ser a tua low carb para que você tenha resultado no emagrecimento ou se for para tratar algum tipo de doença. E aí, sobre low carb, é isso que eu tenho para falar para vocês. Reforço que eu sou bem fã dessa estratégia, mas porque eu vejo realmente que as pessoas têm um alto consumo de carboidrato e eu gosto de combater isso, porque eu vejo um cenário carbolândia, pouca proteína, nada de vegetais, eu quero morrer, sabe? E não, e aí a low carb para mim funciona muito, porque ela obriga, né, a trazer vegetal. É que nem a história do vegetariano. Ai, eu quero virar vegetariano. Calma. Você tá comendo vegetal? Cara, se você não come vegetal, não tem que virar vegetariano ainda. Porque você vai viver a vegetariana à base de carbolândia? Não, né? Vegetariano, vegetais, tá? Então a ideia da low carb é a mesma coisa. Não é para tirar carboidrato também e se jogar na gordura. É para comer menos carboidrato, colocar vegetais, boas fontes proteicas, gorduras legais também controladas, colocar frutas equilibradas, colocar alimentos mais densos em carboidratos, como tubérculos, cereais, né, como aveia, batata doce e tal, também de forma estratégica, dentro de um contexto favorável para o teu emagrecimento e para tratar as doenças, tá? Então,
pega a ideia de carboidrato não é vilão, é que o tratamento feito, né, ou a nossa relação com o carboidrato é totalmente distorcida por conta da indústria, por conta dos alimentos ultraprocessados. Mas de fato ele faz super bem, tá? Se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou amar te ajudar a te explicar, te ensinar. Compartilha esse vídeo com alguém que já tentou low carb e deu errado, ou para quem já falou para você que queria fazer low carb, então manda esse vídeo para ela poder aprender um pouquinho. Curte, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, para que você fique sempre por dentro dos vídeos que eu vou publicando aqui toda semana, tá bom? Me acompanha nas redes sociais, que também, né, vira e mexe eu tô colocando alguma coisinha extra por lá. E eu te vejo no próximo vídeo, que, se eu não me engano, vai ser sobre cetogênica, tá? Eu te espero no próximo vídeo, muito obrigada e um beijo da Nutri!